E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Drogo Montiel, como eu disse no outro vídeo, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês a respeito de locações, né, nesse período tão particular que é essa pandemia da Covid-19. Um momento que eu acho que nenhum de nós nunca passou, né, por nada parecido com isso. A gente sendo cerceado de nossas franquias mais fundamentais e elementares, sendo tolhidos nossa liberdade de ir e vir, impossibilitados de realizar as nossas atividades comerciais, econômicas, por conta de determinação do poder público, né? E a implicação, eu estou aqui para falar sobre a implicação desse cenário, né, sobre as relações jurídicas, mais especificamente sobre as relações de locação. Então, primeiro, é importante a gente entender o que é um contrato de locação, focando aqui em locação de bem imóvel, né? O que é o contrato de locação? O contrato de locação é um contrato por meio do qual uma pessoa que tem a posse de um bem imóvel cede essa posse para outra pessoa mediante pagamento, né? Então, a obrigação de um é entregar a posse do imóvel, a do outro é pagar a contrapartida, que no caso é o aluguel, né? Via de regra mensal. O que ocorre? Nesse período, se o poder público, imagina que você, né, tem um comércio e é locatário de uma loja, né, onde funciona a padaria, padarias estão abertas, mas um comércio de roupas, por exemplo, nesse período o poder público obriga que você fique fechado, certo? Uma coisa, vamos esquecer o poder público na história e vamos pensar só na relação entre você, que é o inquilino, locatário, e o dono do imóvel, o detentor da posse, que é o locador, certo? Qual é a questão? Você continua na posse do imóvel, certo? Você continua tendo a chave dele, seus móveis continuam lá dentro, né, guardados. Mesmo que você não possa abrir, você segue na posse do imóvel. E quem está te impossibilitando de utilizá-lo não é o locador, né, não é a pessoa que cedeu a posse do imóvel. Logo, nesse caso, pela legislação atualmente vigente, nós estamos falando hoje no dia 12 de abril de 2020, você é obrigado sim a pagar os aluguéis, né? Não existe nenhum ato normativo, nenhuma lei que suspenda o pagamento desses aluguéis. Vamos até falar adiante que essas leis existindo, elas são de constitucionalidade mais do que duvidosa, né, caso venha a existir. Então, hoje a resposta, você me pergunta, eu tenho que pagar os aluguéis? A resposta é sim, tem que pagar os aluguéis, tá? Contudo, nesse é um momento muito particular, né? Se você tem um comércio, por exemplo, você está impossibilitado de faturar, de arrecadar dinheiro para poder fazer frente aos seus compromissos. Eu estava lendo um estudo do Sebrae dizendo que a média das empresas brasileiras é de capital de giro para fazer frente a cerca de 27 dias de despesa. Ou seja, a massacrante maioria das empresas do país não tem capital nem para gerar um mês sem faturamento. Então, esse período agora, completando já um mês sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer vendas ou operações econômicas, é absolutamente assim, um terror, um desastre, né, para qualquer comerciante ou empresário. Então, é comum que você que é inquilino esteja desesperado, né, sem condição de fazer frente ao aluguel. E nesse momento é salutar que os locadores entendam essa situação, certo? Eu já passei pela situação tanto como locatário como quanto locador, e o que eu posso dizer para vocês é que o locador tem que compreender a situação. Por quê? O locador tem o direito a receber o aluguel integral, ok. Mas será que faz sentido o locador ficar exigindo, né, do locatário o pagamento do aluguel integral e com isso acabar gerando a quebra do locatário, obrigando o locatário a desocupar o imóvel, certo? Se a pessoa se a empresa está sem condição de oferir receita para poder pagar o aluguel, não faz sentido cobrar dele o aluguel integral se daqui 60 dias, por exemplo, essa empresa pode estar falida e não conseguir pagar o aluguel se você é locador. Então, o que eu tenho recomendado para todo mundo usem a via da negociação e do bom senso. Esse é o momento de todo mundo entender que perdas, a gente vai sofrer perdas, né? Perdas são inevitáveis. Perdas, infelizmente, vão ter perdas até de vidas, mas falando em perdas econômicas, elas são inevitáveis. A economia vai passar por uma grande depressão. E é impossível nesse momento você passar incólume, seja você inquilino, seja você locador. Então, não é razoável, né, deixar o locador sem receber nada do aluguel, sobretudo se ele vive desse aluguel. Também não é razoável exigir que o inquilino pague a integralidade do aluguel, impossibilitado de exercer atividade, de trabalhar. Isso vale tanto para a locação comercial quanto residencial, né? Que hoje nós temos, é um fato, né, no Brasil hoje mais de 50% da população economicamente ativa está fora da economia formal. Isso quer dizer o quê? Menos de 50% das pessoas têm emprego formal. Então, quem é autônomo, por exemplo, não se enquadra, né, no pacote de socorro do governo, ou mesmo que se enquadre no pacote de socorro que tem uma renda superior, né, aquele valor de R$600 ou de R$1.200 definido, essas pessoas vão ter perda de rendimento, claro, e vão ter dificuldade de pagar os aluguéis. Então, o melhor caminho nesse momento é usar da negociação, da composição, do consenso, conversar, dialogar e chegar no denominador comum. Se esse denominador comum não for possível, vamos analisar a coisa sob o enfoque jurídico. Como eu disse, o aluguel tem que ser pago. Não existe nenhuma lei suspendendo esses aluguéis.
Se você reside, por exemplo, no estado de Minas Gerais, existe uma lei tramitando na Assembleia Legislativa de Minas, propondo que os aluguéis comerciais fiquem suspensos na data, no período em que o poder público determinou o lockdown. Tá? Essa lei ainda não foi aprovada, existe articulação política em si, não passou nem pela Comissão de Constituição e Justiça ainda. A questão é que, ainda que ela seja aprovada, eu posso garantir para vocês que ela é inconstitucional. Primeiro, porque ela seria o Estado legislando sobre matéria de competência privativa da União. Segundo, porque a lei estaria retroagindo para prejudicar o negócio jurídico perfeito, né, o que a Constituição proíbe. Então, nesse caso, essa lei, ainda que ela venha a ser aprovada, ela dificilmente será aplicada, ou dificilmente não haverá uma declaração de constitucionalidade depois, quando ela for posta pela análise das casas responsáveis por isso. Também existe uma lei federal hoje tramitando, ela já passou no Senado Nacional, né? E ela ainda está agora tramitando na Câmara, que é propondo, alterando uma série de disposições, né, jurídicas, né, de relações diversas, mas que trata também de locações. Ela traz uma disposição no texto original, que era suspendendo os aluguéis residenciais, né, para as pessoas que tivessem tido modificação dos seus rendimentos, que é praticamente todo mundo, e suspendia o pagamento dos aluguéis até o mês de outubro de 2020, para a partir daí os inquilinos começarem a pagar de forma parcelada. Esse artigo, que era o artigo 10 do projeto da PL 1179 de 2020, ele foi decotado do texto original no texto que foi aprovado no Senado, e o que ficou relativo a locações no Senado foi a suspensão de liminar nas ações de despejo até o fim do ano de 2020. Logo, o que está definido em lei hoje é o seguinte: mesmo que o inquilino deixe de pagar os aluguéis, ele não poderá ser despejado. O locador poderá mover processo de execução, né, poderá tentar receber os créditos, mas o inquilino não será despejado até o mês de dezembro. Isso estabelece um cenário ruim para todo mundo, porque o locador não vai ter a principal medida coercitiva, né? Porque a medida que tem mais força para retirar o inquilino do imóvel, que é o despejo. Por outro lado, o inquilino, mesmo que não possa ser despejado, ele vai continuar devendo os aluguéis. Ele vai estar contabilizando, vai estar aumentando o seu prejuízo, ele vai estar criando um passivo, né, que ele vai ter que pagar num dado momento. Os fiadores continuam obrigados por isso, podem ter nome negativado, e essa proteção contra o despejo não é exatamente uma boa notícia para o inquilino, porque ainda que ele fique no imóvel sem pagar o aluguel, ele vai ter o passivo depois, vai ter o nome sujo, seus fiadores ficam com o nome sujo, etc. Então, o cenário da coisa do ponto de vista jurídico, né, se a negociação não for possível, o caminho mais adequado seria postular uma revisão do contrato por onerosidade excessiva ou por conta pelo advento da teoria da imprevisão, né, que são o caso fortuito e a força maior previstos no artigo 393 do Código Civil. No outro momento eu falo para vocês detidamente sobre isso, né, já que o tema seria um pouco mais complexo do que essa nossa conversa aqui. Então, para arrematar e resumir, não existe hoje lei suspendendo os aluguéis, tá? Nem comerciais, nem residenciais. Pode ser que essa lei seja promulgada depois do nosso papo aqui. Se elas forem promulgadas, elas têm problemas formais claros de inconstitucionalidade, tanto uma quanto outra, e vai gerar insegurança jurídica, né? Se for posta a discussão nos tribunais, a gente não sabe exatamente qual vai ser o efeito prático. Pode ser que elas produzam efeito agora, mas vão ser declarados inconstitucionais lá na frente. Então, o melhor caminho negociem, seja você inquilino ou locador, entenda que esse é um momento de, não é querer você inquilino querer isenção total do aluguel, né? Você tem que pagar um pouco porque você segue na posse, e você locador entender que o seu inquilino não vai ter condição de pagar tudo, e se você tentar exigir, você vai deixar de receber, ou se ele for comércio, você pode gerar a quebra da empresa, se ele for uma pessoa física, ele vai ter que te entregar o imóvel, ou vai ficar sem te pagar e você não vai ter despejo. Então, o melhor caminho é negociar e ambos de comum acordo reduzir, enquanto puderem, o valor do aluguel. Mesmo que se estabeleça mais alguma coisa do tipo, o locador dá um desconto agora de 50% no aluguel durante o período de 60, 90, 120 dias, para receber esses valores depois, a partir de 2021, né, parcelados. Então, o locador, nesse caso, não perde o valor, ele vai receber, só que mais adiante, mas dá um fôlego para o inquilino agora, né, organizar suas contas e poder pagar isso depois de uma maneira que seja ainda sadia para suas economias. Tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde.